Bem-vindas e bem-vindos a esta nossa conversa sobre o pensamento de Eckhart Tolle. Hoje a gente vai mergulhar em alguns trechos selecionados do livro dele, O Poder do Agora. Um livro que nasceu, de uma transformação bem profunda do próprio Tolle. Exatamente. E a nossa ideia aqui é investigar a fundo essas ideias centrais que ele apresenta. Conceitos como a mente, a ilusão do tempo, o que ele chama de ser. E como acessar esse tal de agora pode ser a chave para a gente talvez sair do sofrimento e encontrar uma paz mais profunda, né? Isso. Vamos explorar isso em detalhe hoje. E para começar, tem aquela metáfora que ele usa que eu acho muito forte. A do mendigo sentado num baú de tesouro a vida inteira, sem saber. É perfeita, né? Sugere que a riqueza que a gente tanto busca talvez esteja bem debaixo do nosso nariz, digamos assim. Exata. Essa metáfora do mendigo, ela, ilustra o ponto central do Tolle. A gente já tem uma riqueza interna. Ele chama de alegria do ser, uma paz profunda mesmo. Uhum. Mas a gente passa a vida buscando fora, né? Validação, felicidade, como se fossem migalhas. E isso porque a gente está desconectado dessa essência, dessa fonte que está dentro. E essa desconexão toda, pelo que eu entendi lendo os trechos, tem uma causa principal: a nossa mente. O Tolle parece colocar a mente pensante quase como a vilã da história. É por aí? Em certo sentido, sim. Mas é importante entender o que ele quer dizer com isso, né? Não é a mente em si como ferramenta que é o problema. O problema é a nossa... Identificação? Isso. A gente vive mergulhado num fluxo constante de pensamento, sabe? Um ruído mental que não para nunca. E a gente acredita que é essa voz na cabeça, esse pensador. E essa identificação cria o que o Tolle chama de ego, um falso sentido de eu, que é baseado em memória, rótulo, conceito. E esse ego, como ele se sente separado, vulnerável, ele acaba sendo a fonte principal do medo e do sofrimento. Isso me faz pensar na crítica que ele faz ao Descartes. Penso, logo existo. Tolle argumenta que essa ideia de que o ser se resume ao pensamento é um erro fundamental, que nos aprisiona. Mas como essa identificação gera sofrimento no dia a dia, na prática? Olha, ela opera de várias formas. Primeiro, prende a gente na ilusão do tempo psicológico. O ego vive ou no passado, buscando identidade, remoendo mágoa, ou no futuro, projetando salvação ou medo, catástrofe. Certo. Ele ignora ou até resiste ativamente ao único tempo que existe de verdade, o agora. E segundo essa mente com a qual a gente se identifica, ela cria uma tela de julgamentos, de rótulos, de conceitos, que distorce como a gente percebe a realidade. Impede conexões reais. Exatamente. Com a gente mesmo, com os outros, com a vida. A gente acaba vivendo reagindo a projeções da mente e não à realidade que está aqui presente. E ele diz que grande parte desse pensamento é repetitivo, inútil, muitas vezes negativo, quase um vício. E não bastasse o pensamento, ainda tem as emoções ligadas a ele. Como é que o Tolle conecta pensamento e emoção nessa dinâmica do sofrimento? Ele define a emoção como a reação do corpo à mente. Um pensamento hostil, por exemplo, gera raiva no corpo. Um pensamento de ameaça, de perda, gera tristeza, medo, e aí se cria um ciclo vicioso. Pensamento negativo gera emoção desagradável, e essa emoção, por sua vez, ela alimenta, ela dá energia para os mesmos padrões de pensamento. É uma retroalimentação que não para, que mantém a gente preso no sofrimento. E ele também introduz um conceito que parece muito central para entender esse sofrimento que vai se acumulando: o corpo de dor. O que seria isso exatamente? Parece algo pesado. É um conceito poderoso, sim. O corpo de dor é descrito como um campo de energia quase autônomo, sabe? Composto pelas emoções dolorosas do passado que a gente não vivenciou completamente, não transmutou na hora que elas surgiram. E onde ele fica? Ele vive nas nossas células, quase como uma entidade psíquica feita de sofrimento antigo. Sofrimento pessoal e até coletivo.
Ele fica lá, adormecido na maior parte do tempo, mas de vez em quando ele se ativa. E quando ele se ativa, ele busca mais sofrimento para se alimentar. Buscar mais sofrimento? Como assim? Isso parece contraintuitivo. Sim, mas é inconscientemente, claro. Quando o corpo de dor está ativo, ele domina o nosso pensamento, deixa-o ele profundamente negativo. Ele acaba criando situações na nossa vida que geram mais dor, briga, drama, porque a dor é o alimento dele. Nossa! E ele também puxa a gente para a identificação total com o sofrimento, faz a gente acreditar que nós somos aquela infelicidade. É por isso que algumas pessoas parecem, tipo, viciadas em drama, sabe? Ou infelicidade. É o corpo de dor que está no comando ali. Então o cenário é mente compulsiva, presa no tempo, gerando pensamento e emoção negativa, e ainda esse fantasma do passado, o corpo de dor, assombrando. Parece um beco sem saída. Qual é a solução que o Tolle propõe para esse labirinto todo? A saída na essência, ela é radicalmente simples, embora exija prática, né? Muita prática. É sair dessa dimensão do tempo e da mente compulsiva e se ancorar no agora. No agora. O agora é o único ponto de acesso ao ser, a nossa natureza verdadeira, que está além da mente, além do tempo. É onde a gente encontra a paz. Mas como acessar esse agora? Ele parece tão fugaz, a mente está sempre puxando a gente, né? Ou para o passado ou para o futuro. A chave mestra é o que ele chama de presença. E a prática fundamental para cultivar essa presença é observar o pensador. Observar o pensador? Isso significa se tornar a testemunha silenciosa da própria mente. Ouvir a voz na cabeça, observar os padrões de pensamento que se repetem, sentir as emoções no corpo, mas sem julgar. E principalmente sem se identificar com eles. Certo. No momento em que você começa a observar, você introduz um elemento novo ali, a consciência, a presença. Você percebe que você não é o pensamento, você é a consciência que percebe o pensamento. É como, sei lá, acender uma luz num quarto escuro. A observação por si só já começa a dissolver esses padrões. Exatamente essa analogia. O pensamento compulsivo e o corpo de dor, eles só sobrevivem na inconsciência, na identificação. Quando você joga a luz da sua consciência sobre eles, eles começam a perder o poder. Observar um pensamento, sem seguir ele, sem acreditar nele, cria um espaço. Observar uma emoção no corpo, permitindo que ela esteja ali, sem reagir a ela, impede que ela te controle. E é nesses espaços de não-mente, de presença, que a gente sente a paz, a quietude do ser. Tolle menciona bastante a importância de praticar isso nas pequenas coisas do dia a dia, né? Como sentir a água lavando as mãos, prestar atenção na respiração, pequenas âncoras no presente. Sim, porque o objetivo não é atingir um estado alterado só na meditação formal, sabe? É trazer a presença para a vida diária o tempo todo. E outra porta de entrada fundamental para isso é o que ele chama de corpo interior. Corpo interior, o que é isso? É direcionar a atenção para a sensação de vida, de energia dentro do corpo físico. Sentir as mãos por dentro, os pés, o abdômen, isso tira a gente da abstração da mente e ancora a gente firmemente no agora, no nosso ser. Falando em ser, Tolle usa esse termo o tempo todo. Ele diferencia isso de Deus? Como ele define o ser? Ele diferencia, sim, porque Deus, para muita gente, virou um conceito mental meio fechado, né? Uma imagem externa, às vezes masculina. Ser é um termo mais aberto. Ele aponta para a vida una, para a essência temporal, sem forma, que permeia tudo e que é a nossa própria natureza mais profunda. Ah, entendi. Não é algo para a gente acreditar, mas para sentir, para vivenciar diretamente, na quietude do agora, quando a mente se acalma. E sentir o corpo interior é uma forma bem direta de se conectar com esse ser. Isso nos leva a outra ideia que me pareceu central. A aceitação, ou como ele chama mais pro final, a entrega, né? Surrender. Isso não soa um pouco passivo demais? Tipo, aceitar tudo, até o que é ruim? É um ponto crucial e muitas vezes mal compreendido. Entrega não é resignação passiva,
sabe? Não é concordar com uma situação de vida que a gente não quer. É aceitação interior do momento presente, exatamente como ele é. Sem resistência mental, sem resistência emocional. É dizer sim ao que é, aqui e agora. Mas como isso funciona na prática? Paradoxalmente, essa aceitação interior profunda é o que libera energia para a gente ter uma ação eficaz, positiva. Uma ação livre daquela negatividade reativa que muitas vezes só perpetua o problema. Você poderia dar um exemplo prático disso? Claro, imagina que você está presa no engarrafamento. A resistência mental, que ódio, vou me atrasar, que absurdo. Isso gera tensão, raiva, sofrimento. Mas não muda nada, né? Você continua parada. Sim, só piora o estresse. Exato. A entrega seria aceitar interiormente. Ok, estou parada no trânsito agora. É o que é. Essa aceitação dissolve a negatividade e libera a sua atenção. Aí talvez você possa usar o tempo para ouvir algo, para observar sua respiração, sentir o corpo interior, ou até planejar uma rota alternativa com mais clareza, sem aquela carga emocional negativa toda. A aceitação do agora abre espaço para a inteligência e para a ação apropriada surgirem. Então, aceitar o momento presente não quer dizer que a gente não possa ou não deva agir para mudar a situação de vida, se for o caso. De forma alguma. O Tolle faz essa distinção importante entre a vida, que é o agora sempre completo, e a situação de vida, que são as nossas circunstâncias, que existem no tempo, passado e futuro. A entrega é sempre ao agora, a vida. A partir dessa aceitação, a ação pode surgir, ou não. Certo. Se a ação for possível e apropriada, ela vai vir de um lugar de clareza, de poder interior, e não de reatividade, de negatividade. Agora, se nenhuma ação for possível naquele momento, a entrega se aprofunda na aceitação do que é. E aí você pode encontrar paz mesmo dentro da situação externa que é desafiadora. E se conecta com a ideia de usar as dificuldades como catalisadores para o despertar, né? Doenças, perdas, situações limite. Sim, exatamente. Situações onde a mente e o ego perdem o controle, sabe? Onde a resistência se torna insuportável. Elas podem forçar uma entrega. É o que ele chama de caminho da cruz, o despertar através do sofrimento. Nessas horas, ou a resistência se intensifica e cria um verdadeiro inferno pessoal, ou acontece uma rendição meio forçada ao inevitável. E isso pode abrir a porta para uma paz, uma profundidade que a gente nem esperava. Mas o Tolle enfatiza, a gente não precisa esperar um desastre acontecer. A gente pode escolher a entrega, escolher se alinhar com o agora a cada momento, através da presença e da aceitação consciente. Essa ideia de escolha parece fundamental. Mas ele também fala que enquanto a gente está identificado com a mente, a gente não tem realmente escolha. Que somos quase como robôs reagindo a padrões condicionados do passado. Como é que a gente faz essa transição para ter uma escolha real? A escolha surge junto com a presença. É isso. Ao observar a mente, ao sentir o corpo interior, ao se ancorar no agora, você começa a se desidentificar desses padrões condicionados. Você cria um espaço, e nesse espaço a consciência pode operar. E aí a escolha aparece. Aí a escolha se torna possível sim. Escolher não seguir aquele pensamento negativo. Escolher não reagir com raiva automaticamente. Escolher aceitar o momento. Antes da presença, a gente é o programa rodando. Com a presença, a gente se torna consciência por trás do programa. E aí sim a gente pode escolher. E como tudo isso se aplica aos relacionamentos? Que são, frequentemente fontes de tanto sofrimento, mas também de tanta alegria. Tolle vê a maioria dos relacionamentos que a gente chama de normais como disfuncionais, baseados em necessidades e projeções do ego. Aquela busca por amor muitas vezes é uma busca do ego por se sentir completo por alguém que preenche o vazio interior que ele sente. Faz sentido. E isso leva àqueles ciclos de paixão e conflito, dependência, possessividade, jogos de poder, o que ele chama de relações de amor e ódio. O amor verdadeiro para ele não é uma emoção que vem e vai, é um estado do ser, uma conexão com a vida una que a gente sente através do outro. Então a chave para transformar os relacionamentos também seria a presença? Sem dúvida.
trazer presença para a interação. Aceitar o outro completamente como ele é, sabe? Sem ficar tentando mudar a pessoa para satisfazer as necessidades do nosso ego. Isso é difícil, hein? Muito. E observar as próprias reações, né? Os padrões do corpo de dor quando eles são ativados no relacionamento. Usar o relacionamento como uma prática espiritual, uma sadhana, como ele diz. Certo. Quando um ou ambos os parceiros começam a cultivar a presença, o relacionamento pode se tornar um veículo muito poderoso para o despertar. Um lugar onde o amor verdadeiro, aquele que está além do ego, pode florescer. Ou então, né, se a incompatibilidade for realmente fundamental, a separação pode acontecer de uma forma mais consciente, mais amorosa. E o perdão? Onde ele entra nisso tudo? Porque parece tão difícil perdoar, quando o passado ainda machuca tanto, né? O perdão, na perspectiva do Tolle, ele se torna quase irrelevante quando a gente vive no agora. A necessidade de perdoar, ela surge da nossa identificação com o passado, com a história do eu e do que me fizeram. Quando a gente acessa o poder do agora e percebe a nossa natureza verdadeira como ser, o passado perde o poder sobre nós. A gente percebe que nada que aconteceu pode realmente tocar a nossa essência. Aí, a compreensão substitui a necessidade de perdoar. Você simplesmente deixa o passado ir, porque ele não é mais real no único tempo que existe, o agora. É uma perspectiva radicalmente diferente mesmo. Viver totalmente no presente, desidentificada da mente, do passado, aceitando o que é, parece um caminho para uma paz que não depende das circunstâncias externas, né? É exatamente isso. Ele faz essa distinção clara entre felicidade, que depende das condições externas serem boas, e a paz interior, que vem da conexão com o ser e da não resistência ao agora. Essa paz está disponível mesmo no meio das dificuldades, quando a gente pratica a presença e a entrega. É encontrar a vida por baixo da situação de vida. E essa paz interior, essa consciência desperta, segundo Tolle, não só a chave para o fim do nosso sofrimento individual, mas também o fator mais importante para a transformação do mundo. Porque o mundo externo é um reflexo do nosso estado interior coletivo. Uma transformação de dentro para fora, então, observar a mente, sentir o corpo, ancorar no agora, aceitar o que é. São os pilares que ficam dessa nossa conversa sobre o poder do agora. Sim, esses são os pilares essenciais. É um convite constante para a gente despertar do sonho do tempo e da forma, e reconhecer a realidade viva e presente do ser, em nós e em tudo. Recapitulando bem rapidinho, então, Tolle nos mostra como essa identificação com a mente e a ilusão do tempo criam o ego e o sofrimento, incluindo o tal do corpo de dor. A saída é cultivar a presença, observando o pensador, conectando com o corpo interior e aceitando radicalmente o agora, que é o único acesso ao ser e à paz verdadeira. E aplicar isso tudo transforma nossa vida por dentro e, por consequência, nossos relacionamentos e nossa interação com o mundo. Perfeito. E talvez um pensamento para a gente levar, né? Tolle sugere que a consciência está evoluindo através de nós. Se a nossa tarefa principal é despertar dessa identificação com a forma e viver a partir da presença, como que as nossas ações, as nossas prioridades, a própria estrutura da sociedade poderiam mudar se um número significativo de pessoas começasse a operar a partir desse estado de consciência desperta em vez do ego condicionado, o que simplesmente deixaria de ser um problema. Uma questão bem profunda para a gente continuar refletindo. E com ela, a gente encerra esta análise detalhada dos conceitos de Eckhart Tolle por hoje.